A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu venho trazer um vídeo meio polêmico aí, mas que é necessário para os últimos acontecimentos, né? Que tem, tem acontecido aí no mundo afora e que tem a ver com a escatologia bíblica, né? Com, com como chama? Com o livro de Apocalipse de Daniel, né? E com o final dos tempos, né? Porque final dos tempos não é destruição da terra, tá? É destruição das obras que tá na terra, e do sistema iníquo, do sistema maligno que Deus vai destruir para reiniciar tudo de novo do jeito dele aqui, tá? Então, sem muitas delongas, vamos lá, eu vou explicando o decorrer do vídeo, tá? Para não ficar o vídeo muito longo. Vamos lá, pera aí. Vou ajeitar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui fica bom. Vamos deixar torto, né? Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Só, meus amigos, prestem muita atenção nessas imagens que aparecem agora na sua tela. Jared Kushner, há poucas horas atrás, fez um discurso em Tel Aviv, Israel, para uma verdadeira multidão. Multidão essa que marcou presença com cartazes enaltecendo o seu nome e praticamente o louvando enquanto ele discursava juntamente com a sua esposa. Kushner, que recentemente conseguiu trazer paz para aquela região que vocês já sabem de tudo que eu estou falando, né? Para quem não tem visão espiritual e está dormindo, é apenas um discurso qualquer. Agora, para quem está acordado e com a mente conectada nos céus, entende o forte pano de fundo espiritual que está por trás desse discurso. Eu vou mostrar também um vídeo já aqui para vocês de um ex-agente da CIA. É porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão distraídas. Curtindo a vida, né? Não que seja errado curtir a vida, mas em demasia é isso que o sistema faz para a pessoa não buscar a verdade, não querer saber da verdade, né? É igual diz a Bíblia, né? Que a vida do Senhor será como no tempo de Noé, que muitos estarão se casando, não que seja errado, tá? Se casar, fazer faculdade, trabalhar, viver a sua vida, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que estar vigilante. Se ela se diz cristã, se ela se diz uma pessoa de Deus, ela não pode estar distraída com os acontecimentos que está acontecendo no mundo, na geopolítica, porque isso tudo tem a ver com a Bíblia, com o final dos tempos. Se a pessoa dormir como as virgens nessas e não acordar como as 5 que dormiram, as 10 dormiram, mas 5 acordaram e tiveram azeite carregadas. E as outras estavam sem azeite, então vai se perder. Então, por isso que ele falou de dormindo e acordado espiritualmente aí. Para nós que estamos acordados, a gente sabe o que representa. Ah, não é bom trazer paz, não é bom acabar com as guerras? Sim, irmãos, é bom. Mas isso é um pano de fundo, é uma falsa paz, é uma manipulação. Vai cessar por um tempo, mas depois vai voltar. Certo? A gente que estuda a Bíblia e a escatologia bíblica, que é coisas do final do tempo do fim, é, a gente sabe disso e entende que vai vir uma falsa paz, né? Que a paz verdadeira só quem vai trazer é Deus, tá? Não é homem nenhum. É diretamente Yeshua, né? Ele não vai enviar homem nenhum para trazer essa paz, tá? Isso é uma manipulação daquele que quer ser adorado como Deus, que é o anticristo, que vai vir no lugar de Deus. Os primeiros 3 anos e meio, ele não vai vir perseguindo ninguém como ditador, ele vai vir como proclamador da paz, que é o que ele está fazendo já, né? A gente não pode afirmar que é o dito cujo, né? A pessoa que está intermediando um acordo de paz, porque muitos lá no passado também tentaram fazer esse acordo de paz, todos fracassaram miseravelmente, né? Alguns recebeu o prêmio Nobel, né, por ter conseguido paz por um tempo, né? Mas no final dos tempos ia ter um outro acordo de paz. Muitos se iludem que acham que o anticristo, ele tem que ser um acordo de paz de 7 anos. Sim, tá na Bíblia que vai ser um acordo de 7 anos. Mas não que necessariamente o anticristo vai falar, eu estou fazendo um acordo de 7 anos. Não, ele não vai falar
quanto tempo que é o acordo? Ele vai fazer o acordo. Vai assinar, fazer as nações assinar. E não vai ser o acordo só com Israel e a outra nação que está em guerra lá. Vai ser também um acordo com muitas nações. Entendeu? E ele tá fazendo, não é só com lá o pessoal de lá dos Emirados, desses locais aí, né? Ele tá fazendo, costurando acordo com várias nações já também, entendeu? E só não percebe que não quer. Mas não precisa ele falar que é de 7 anos. O que importa é ele falar que vai fazer o acordo com as nações. Aí, e outra, e do jeito que ele fala ali, a narrativa dele, a gente não pode ainda bater o martelo, que ele é o dito cujo. É o meu primeiro suspeito de todos que já apareceu. Tem ele e tem o Príncipe das Arábias, né? Que é os dois fortes candidatos para mim. Tem muitos aí que tem outros candidatos, né? A anti-messias, né? Mas os meus dois é esse, o Príncipe das Arábias e esse daí, né? Mas a gente sabe também que ele faz uma cortina de fumaça para poder distrair as pessoas, apontar para o lado, sendo que o lado certo é outro, né? Então eu tô sempre tentando estar vigilante aí para mim não cair no erro, né? Então ainda não posso afirmar nada, mas é o grande candidato porque o discurso dele tá de acordo com o que a Bíblia fala, entendeu? Todo dia tá batendo, entendeu? E todo o que tá por volta tá batendo no que a Bíblia fala, entendeu? Então a gente tem que ficar, porque a Bíblia fala, olha, vigiai e orai para não cair em engano, em tentação. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, né, vamos vigiar aí, né, irmãos? Né? E a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses que quando falarem de paz e segurança, virá repetida destruição, como as dores de parto a mulher que está por dar à luz, e de maneira nenhuma escaparão. Então, né, temos que vigiar aí. Centro de Inteligência Americana revelando algumas coisas sobre Jared Kushner e é de arrepiar. Quer ver? Preste atenção. E vamos fazer o nosso melhor para tornar Israel, para tornar a região, para tornar o mundo mais pacífico, para construir pontes de entendimento, eliminar o ódio em nós mesmos, o ódio pelos outros e realmente liderar com amor e compreensão. Tudo o que sei e tenho total confiança nisso é que o que surgirá deste trauma será um nível de grandeza, um nível de realização, um nível de impacto no mundo, um nível de liderança que Israel nunca viu. Não poderia estar mais orgulhoso de ser amigo de Israel, alguém que apoia Israel e alguém que luta muito para ver Israel sobreviver, ter sucesso e alcançar todo o seu potencial. E também devo dizer, trabalhar com o presidente Trump nisso, seu compromisso em ver a paz, em ver os reféns voltarem para casa, em ver Israel seguro e protegido e em ver todo o Oriente Médio estar... Lógico que é maravilhoso você ver os reféns libertados, irmãos. Ninguém é contra isso. Só que as pessoas que dormem, tanto é que você vê que a mídia defende, se muitos entendem, defende o Estado Islâmico. Nada contra os muçulmanos, porque tem muitos muçulmanos que são cristãos genuínos, verdadeiro. Não estou falando do povo muçulmano, eu estou falando do Estado Islâmico como, né, do Hamas, de outras, né, etnias aí, né? Então você não pode defender um povo desse, mas a mídia defende e muitos de esquerda defendem. Não estou defendendo direita aqui, tá? Que eu não sou nem de direita nem esquerda, nem acredito nem em direita nem em esquerda. Mesmo porque, para mim, porque tudo é uma cortina de fumaça. O que o diabo Satanás faz? Ele põe, é o que eu acabei de falar, ele aponta para o lado para você, faz você ver para o lado, e na verdade as coisas estão acontecendo do outro lado. Então, para mim, não estou defendendo nenhum partido, tá, irmão? De novo, entende o que eu vou falar. Para mim, ele faz uma cortina de fumaça da esquerda, mas o anticristo vai vir da direita. Entendeu? Por que ele vai vir da direita? Porque a narrativa dele, que muitos que não estão percebendo isso, tem que ser próxima como se fosse a de Cristo. Entendeu? Porque ele vem no lugar de Cristo. Então, ele tem que vir com o discurso que vai trazer o que... O Jesus não fala que ele é o príncipe da paz? Pronto.
Aí, o que o Satanás faz? Ele imita tudo que é de Deus, mas de maneira contrária. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir com discursos de paz, de segurança, de amor, de respeito, de união, de religião. Não importa a religião, igual Constantino fez. O imperador Constantino misturou paganismo com cristianismo, virou essa confusão que todo mundo pensa que está servindo a Cristo, mas está servindo um outro Cristo, entendeu? Que não é o Cristo da Bíblia, não é Yeshua HaMashiach, né? Que o nome Jesus foi dado pela igreja, né? Mas o verdadeiro nome é Yeshua. Então muitas manipulações teve ao decorrer das eras, né? É, e o cristianismo foi roubado, foi manipulado, foi mudado muitas coisas, né? Então, é, o anticristo, ele tem que vir com o discurso convincente, com meias verdade e com algumas mentiras com cara de verdade para lubridiar, para manipular, para enganar, para ganhar o povo, para poder estabelecer o sistema dele aqui. Entendeu? E aí fazer as pessoas adorar ele porque ele é o salvador da pátria. Entendeu? É esse o discurso. Depois que de 3 anos e meio que ele cortar o acordo de paz, como a Bíblia diz, aí vai começar a perseguição dele como ditador e como cristão. Aí ele vai se revelar como o anticristo mesmo. Entendeu? E aí vai forçar. Nesses 3 anos e meio, ele não vai forçar as pessoas a adorar ele. Ele vai convencer a pessoa a adorar ele por discursos convincentes e melosos. Entendeu? Agora, depois dos 3 anos e meio passados, aí sim, ele vai perseguir e vai se revelar e vai ser o ditador tirano. Entendeu? Então, não estou falando que é agora que é esse. Pode ser que seja? Pode. Por isso que eu falo que a gente tem que vigiar. Tá? Ficar de olhos abertos, atento. Né? Mas pode ser que não seja. Pode ser que seja outro. Que seja uma cortina de fumaça para a gente olhar para o lado e ele vir por outro. Só que ele tem todas as características, irmãos. Primeiro, não é só por um ponto, tá? Que eu vou citar aqui. Primeiro, ele já é tempo que ele está viabilizando esse acordo de paz com as nações. Já não é de hoje, tá? Segundo, ele comprou o prédio, o edifício, que ele tocou já o número lá, que o edifício era 666 e agora virou 660, né? E eu não sei se ele tá lá ainda, mas ele comprou o edifício, né? Não pelo número em si, porque o número é só um símbolo, irmãos. O número só representa o sistema, não é o número em si. Vamos supor, você alugou uma casa que tem lá o número 666. Você é do diabo porque o 666 é o número da besta e do diabo. Então você tá perdido. Não, irmão. Se o seu número do telefone é 666, você é do diabo. Não, irmão, não é isso. O 666 é um número que representa o sistema maligno. Entendeu? As pessoas não entendem isso daí, viu? Tudo bem, mas tudo bem. Ele pegou o prédio lá, tá? Só que tem outra coincidência. Ele, num dos andares, eles fabricam componente tecnológico e chips, né? O Elon Musk tá aí querendo botar chip na cabeça dos outros, na mão, né? Conectar a pessoa com a internet direto para ficar o cérebro humano mais rápido, né? Entendeu? Então, que é a junção que fala lá no livro de Daniel, né? Barro misturado com ferro, né? Não tá falando só de potências, de reinos ali, tá falando do homem misturado com a tecnologia, entendeu? Conectado um com o outro, que é o que tá acontecendo muito hoje aí, se a pessoa prestar atenção, entendeu? E outra que o logo das eras, o anticristo não é só o ser humano, é um sistema, tá? Então ao longo das eras teve vários tipos de anticristo no mundo, cada século, ou cada 50 anos, sempre vem uma tipologia de anticristo no mundo, um ditador, entendeu? Cada um com a sua característica. Por exemplo, Mussolini veio com a característica dele, depois veio Hitler. Mais para trás, no tempo dos apóstolos, teve Calígula, depois teve Nero, depois teve Domiciliano, que ele mesmo falava, eu sou Deus. Quer dizer, ele dizia Deus na terra, né? Então, entendeu? Então, cada tempo, até o tempo do fim, teve lá os seus ditadores, seus anticristos, né? Por isso que eu falo que o anticristo não é só um só. Ele, ao longo das eras, por isso que quem lê a carta de João, não o evangelho, a carta do apóstolo João, vê que ele fala que tem muitos anticristos, e muito tem se feito anticristo. Tem esse anticristo pobre, anticristo rico,
tudo que é contrário à Bíblia e a essa doutrina é anticristo, irmãos. Entendeu? Agora tem os anticristos, os governantes mundiais, que vai colocar uma moeda única mundial para controlar a sociedade, para rastrear e para impedir ela de comprar e de vender se ela não aceitar as determinações do sistema. Entendeu? Isso está profetizado na Bíblia. Isso vai acontecer porque é decreto do Senhor, Criador. Entendeu? Então, e quem se curvar vai estar perdido. Aqui na Terra você vai ter benesses, que ele vai oferecer muitas coisas boas para quem aceitar o sistema dele. Mas a alma vai estar totalmente perdida, já era. Partiu desse mundo, já sabe o destino, né? Então, vai ter muitos cristãos que vão fugir, vão conseguir fugir, outros vão ser capturados nesse tempo da grande tribulação, outros vão ser torturados, outros vão ser mortos, não vai negar o nome de Cristo, mas vai morrer por Cristo, outros vão negar o nome de Cristo e vão se curvar à besta, vai ser o tempo que a Bíblia diz que como nunca houve, nunca haverá jamais na face da terra. Vai acontecer muitas coisas do outro mundo, né, por assim dizer, falando simbolicamente, né, então, tem muitas coisas muita característica que faz a gente ficar vigilante nesse homem aí, né? Então, vamos lá, vamos dar sequência. E próspero é incomparável. E devo dizer que foi uma honra para mim trabalhar com um homem tão especial. Sem contar que ele falou que o projeto de vida dele é construir o terceiro templo de Jerusalém. E aonde que a Bíblia fala que isso vai se dar, porque muita gente confunde. Alguns teólogos bíblicos que são religiosos, que isso é um engano, misturar a Bíblia com religião, porque as pessoas ficam limitadas no entendimento. Então, muitos teólogos imaginam assim, que o anticristo vai construir o terceiro templo, e muitos teólogos dizem assim, que o templo que ele vai profanar, que está escrito no livro do profeta Daniel, do Antigo Testamento, somos nós, entendeu? Porque assim, por exemplo, ele não pode profanar um templo que já tem o Espírito Santo dentro. Não pode. Porque você está selado, como diz carta aos Efésios. Você creu no Evangelho da sua salvação, fosse selado para o dia da redenção. Está escrito lá na Bíblia. Então, mas aquele que poderia se converter no futuro, ele ia se aceitar dentro da alma da pessoa por causa das ideologias mundanas e dos enganos e da manipulação das religiões, do governo, da mídia. Então, por exemplo, o anticristo já está dentro de muitas igrejas, muitas religiões, igreja falsa, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Igreja eu falo as denominações, porque ele já engana lá dentro, o espírito do engano já está lá. Então ele já se assentou, espiritualmente falando, nos corpos de muita gente que poderia se converter a Cristo. Então, tem essa visão, e essa visão é bíblica e procede dele se aceitar dentro das pessoas, mas eu acredito que também vai ser construído ou reconstruído ou feito do lado da mesquita do islâmico, por isso que tem a guerra do dono da rocha lá, porque o islâmico não quer abrir mão, que é parte, eles acham que é parte dele, né, deles, e o Israel acha que é parte deles, por isso tem guerra desde o início. Então, pode ser construído ou do lado, ou vai derrubar um para construir o outro. Eu acredito que vai construir um do lado do outro. E aí, o que acontece? Ele vai construir o templo, vai se aceitar lá, parecendo que é Deus, e vai profanar o templo. É aí que os judeus vão intervir, os que creem nele como o Messias, né? Porque o Messias verdadeiro já veio há 2000 anos atrás, deu a vida pela gente na cruz, mas alguns judeus não creem no Messias que veio há 2000 anos, creem nesse, que fala que vai ser Deus, que vai ser Cristo, vai ser o Messias, né? O Salvador do mundo. E os judeus creem assim. Então, quando ele vê ele sentado no templo, os judeus vão abrir os olhos e vai falar, não, sai daí que você não é Deus. Aí alguns vão se converter, outros judeus não, vão se perder, vão continuar acreditando nele. Outros vão abrir os olhos e vão falar, sai daí que você não é Deus, coisa nenhuma. Entendeu? Então, e isso tudo tem que acontecer, está profetizado para poder vir o caos, para Deus iniciar novo céu e nova terra. Porque Deus diz que vai destruir tudo isso daqui. Esse sistema humano, essas coisas que o homem criou, que nos serve, que nos auxilia, mas criou para escravizar a pessoa, para enganar, para fazer o sistema do diabo aqui. Entendeu? Então Deus vai destruir, vai reiniciar
Tudo de novo. Por isso que na Bíblia fala que tem novos céus e nova terra. Entendeu? Vamos lá. Essa tarefa é impossível com todo o coração e total compromisso. Irmãos e irmãs. E outra coisa que ele vai falar agora, ó, que muitos podem falar, não, isso é inteligência artificial, foi manipulado, porque como foi traduzido para a nossa língua, né? Ele fala a língua americana, inglês, né? Então foi traduzido para a nossa língua. Pode alguém falar, ah não, isso é manipulado, isso foi inteligência artificial que colocou isso na boca dele. Pode ter sido? Pode, mas pode não ter sido. Porque ele sabe que ele falou ali que vai querer que dá ao homem a eternidade na terra. Só que da eternidade é Deus, irmãos. Então quer dizer que ele já está se proclamando Deus nas entrelinhas. Então tudo está de acordo com a Bíblia. Ou então é uma grande jogada para eles esconderem o verdadeiro anticristo até chegar o tempo dele se revelar. Mas eu creio que a gente tem que ficar de olho aberto nas ambas situações. Ou se para ser uma cortina de fumaça para não revelar o verdadeiro, ou é ele mesmo, o bichão. Mas nós vamos desembaraçar isso conforme as coisas vão acontecendo. É só a gente estar vigilante e vendo o que está acontecendo aí. Para não sermos enganados e aceitar as coisas contrárias à palavra de Deus. Vamos lá. Pois é, meus amigos. Vocês estão vendo aí, né? Cartazes enaltecendo o seu nome. Olha lá. Enaltecendo também, outra claro, coisa, o nome ó. de Donald Trump. A Bíblia fala que as pessoas vão adorar o anticristo. Olha o que está acontecendo aí, ó. Já estão enaltecendo o homem, ó. Enaltecendo o homem. E isso daí, quem assistiu a novela Apocalipse, acontece igualzinho. Igualzinho, mas eu não me baseio na novela, irmão. Eu me baseio na Bíblia. Porque tem coisa que na novela do Apocalipse, a maioria que a novela conta, tá de acordo com a Bíblia. Quem assistiu a novela? É lógico que tem coisa que não tá de acordo, como o arrebatamento secreto, essas coisas todas aí. Ou templo religioso, que a igreja que vai subir é o corpo de Cristo. Não vai subir templo de pedra pro céu. Não vai ser arrebatado do templo de pedra. Então tem alguns erros na novela, sim. Mas a maioria que a novela conta do Apocalipse tá de acordo com as escrituras. E essa parte aí passa na novela, ó. É igualzinho. Todo mundo lá adorando o anticristo lá. Todo mundo enlouquecido. E a Bíblia fala que a maioria da população que não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo e ressuscitou para nossa justificação e glória, vai adorar a besta e o sistema da besta. E vai enaltecer a besta. Entendeu? Olha o que está acontecendo aí, ó. Eu mostrei para vocês aqui, há poucos dias atrás, que o Kushner está praticamente sendo adorado na Palestina, né? Praticamente sendo adorado, pessoas realmente dizendo que ele é o cara, né? Mostrei tudo aqui para vocês. Kushner fala coisas que só o bichão falaria. É por isso que é para se pensar quando ele faz o discurso. Não estou carimbando que ele é o bichão, tá? Mas de todos os candidatos que já apareceram até hoje, eu concordo com ele. Não dá pra cravar, mas é que é suspeito. Aqui nesse outro vídeo, eu vou já colocar o vídeo do agente da CIA, tá? Falando algumas coisas sobre ele, que é pra se pensar. Agora aqui nesse vídeo, Jared Kushner fala mais uma vez coisas que só o bichão falaria. Aqui ele revela o seu desejo, meu amigo, olha só, de viver pra sempre. Olha só isso aí. Eu, desde, o ano passado, a única coisa que tentei priorizar desde que saí da Casa Branca foi, fazer algum exercício. Eu acho que há uma boa probabilidade de que minha geração seja, espero que com os avanços da ciência, ou, a primeira geração a viver para sempre, ou a última geração que vai morrer. Então, precisamos nos manter em boa forma. Não tem como. Aqui nessa vida não tem como. Na eternidade tem. Ou você vive para sempre no céu, ou no buraco, né? Vocês sabem que buraco é que eu tô falando. Meus amigos, agora presta atenção nesse vídeo aqui, desse ex-agente da CIA, por nome de Scott Bennett. Scott Bennett, ex-agente da CIA, fala que basicamente Kushner é alguém que tem dupla face e que serve a um poder maior.
E ele ainda diz ainda, olha, pelo que eu observei, sendo agente da CIA, irmãos, um agente da CIA sabe de coisas que a gente nem imagina, tá? Estamos falando do Centro de Inteligência Americana. E ele fala aqui nesse vídeo que eu vou já rodar para vocês, que Kushner tem dupla face, serve a um poder maior e está usando o pano de fundo de governo americano apenas para alavancar uma ânsia que ele tem de dominar o mundo. Preste muita atenção nisso aqui e eu quero pedir que você deixe o like no vídeo, é de graça, tá? Irmãos, o like faz o vídeo chegar para multidões. Eu sempre falo o seguinte, olha, o ímpio é mais prudente que o crente. O ímpio, em canais ímpios, que enaltece o que não presta. Ele tá falando a curtem, verdade. Quer Eu passo pelo mesmo problema. Ninguém compartilha muitas vezes, nada. Em canais cristãos, as pessoas não fazem isso. Não fazem. Por egoísmo, basicamente, tá? Mas eu peço que você faça isso e agora vamos prestar atenção. Cristão tem que se ajudar um aqui. ao outro. Olha só. Jared Kushner é uma ferramenta sionista, ele é um instrumento do Estado Chamamos-nos de irmãos uns aos outros. profundo e está comprometido sexual e financeiramente, de acordo com fontes do MI6 e algumas da CIA não oficiais. Olha, ele é controlado por patrocinadores sionistas. Primeiro você compra um jornal, depois casa com a filha, depois compra um prédio, depois pega o pai, depois toma o poder dele. Isso está realmente na Bloomberg sobre como Jared Kushner vai executar o parricídio. O que as pessoas não entendem é que Ivanka Trump foi perfilada por Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, ambos agentes do Mossad. Ghislaine Maxwell era filha de Robert Maxwell, que foi o espião sionista mais famoso nos Estados Unidos da América. Então, minha conclusão sobre Jared Kushner é que ele é conhecido por ser um agente de uma potência estrangeira, é conhecido por ser um defensor de Israel, é conhecido por ter realizado alguns negócios muito ruins e é conhecido por ter sido resgatado em seu edifício 666 Marca da Besta pelo Qatar, certo? Então ele está comprometido de todas as maneiras possíveis. Olha só, ele outra recebeu coisa. chamada de críticas, o Scott Bennett, tá? Já criticaram a gente da CIA por falar isso aí. Outro sinal que vai contra ele, ou a favor dele ser o anticristo, né? Tomara que, não sei, né? Tomara não, isso aí. Mas é que ele defende Israel e outra, ele é de origem judaica, entendeu? E o antimessias, ele tem que ser ou de origem judaica ou de origem islâmica, para poder intermediar o acordo de paz, quando tiver as guerras. E a guerra já tá aí, né, irmãos? Então, as pessoas acham que primeiro vai vir a Terceira Guerra Mundial para ele trazer a paz. Não, irmãos. A Terceira Guerra Mundial é a última guerra da humanidade, a guerra do Armagedon. É lá num lugar chamado Armagedon. Megido, acho que é Megido, né? O Vale do Megido. É onde que vai ter a guerra do Armagedon. O Armagedon é um lugar, não é o nome da guerra, é o lugar que tem lá na terra deles lá, né? E que vai combinar, vai juntar as nações todas. A Bíblia fala que vai juntar as nações. Essa vai ser a Terceira Guerra Mundial. Onde tá nações que a Bíblia fala de Gog e Magog, essas coisas aí, né? Que tem que se aprofundar um pouco mais para desembaraçar e passar aqui para vocês. Aí requer um estudo mais profundo. Outro dia eu trago. Então, ele tem mais isso contra ele, né? E que mais que eu ia falar? Não, já era isso que eu ia falar. Entendeu? E tudo tá combinando para ele ser mesmo. Mas não podemos ainda bater o martelo. Mas vamos ficar vigilantes. Vamos ver os últimos capítulos. O que vai levar isso aí, né? Então, vai ter essa guerra aqui. Aí faz o acordo. Aí depois, quando o acordo for quebrado e as nações se romperem. Porque todas as nações, por isso que chama... como que chama lá? Tem os órgãos governamentais de saúde, OME, sei se vocês me entendem, OTAN, tem a outra lá, qual que lá das nações, a juntadora lá, esqueci o nome, né? ONU, União da e UNI, né? Então tem essas nações
que vão se unir e depois elas vão se quebrar. Aí o anticristo vai fazer guerra com 3 dessas nações e vai pisotear essas 3 nações. É aí onde vai combinar e vai voltar o Senhor Yeshua e vai ter a guerra do Armagedon, que é a terceira e última guerra mundial da face da terra. Entendeu? Críticas por ter falado isso aqui. Eu pergunto mais uma vez a vocês, será que estamos diante do homem que vai cumprir Daniel 9:27? Quando a Bíblia diz que ele vai fazer aliança com muitos, e Jared sabe fazer alianças, já é o 7º acordo de paz que ele faz só naquela região do Oriente Médio. O Oriente Médio praticamente já adora esse cara. Será que estamos vendo o homem que vai cumprir isso aqui? E vai cumprir também em 1 Tessalonicenses 5:3, porque quando ele fizer o acordo de paz de Daniel 9:27, vai se cumprir 1 Tessalonicenses 5:3. As pessoas vão dizer paz e segurança, virá repetida a destruição. Paz e segurança, como as aí dores vai de se parto. cumprir agora, 2 Tessalonicenses De maneira nenhuma 2, escaparão. do versículo 3 ao 4, quando a Bíblia diz que ele vai usar o apoio mundial para dizer agora que ele mesmo é Deus, tá? Irmãos, olha só outro sinal aqui. Vocês viram o que aconteceu na ONU há poucos dias atrás, há pouco mais de 5 dias atrás? Enquanto Israel discursava, Netanyahu e teve a união também, o Trump convocou 800 generais. Nunca vi isso daí de uma vez só. 800 generais, porque logo depois dele ter convocado os 800 generais, veio esse acordo de paz aí. Todas as nações evacuaram o prédio da ONU. Ou seja, nós não queremos ouvir nada que Israel tem para falar. Israel não merece aplauso. A Bíblia fala que no fim dos tempos vão se unir todas as nações contra Israel. E aí o Senhor vai vir defender Israel. Porque muitos já estão, até o Brasil, estão malhando Israel. Porque eles não entendem de profecias bíblicas. Entendeu? Fala que Israel é a grande... Muitos ficam inventando aí que Israel é a grande prostituta do livro de Apocalipse, a meretriz. Não é só Israel que é a grande prostituta. Porque Israel... a maioria dos judeus abandonou a Cristo, né? Não creu no Messias. Ele está esperando. Então muitos dizem que Israel é a prostituta. Não, prostituta não é só Israel, porque Israel vai se converter. Alguns dos judeus vão se converter. Então a meretriz lá várias. Foi Israel por um tempo, foi. Está sendo por um tempo, tá? Mas não é só Israel, irmão. É a igreja católica, é a falsa noiva. É a igreja protestante, que é as filhas. Toda essa é Jezabel, é meretriz, é a noiva fraudulenta de Apocalipse, gente. Pô, acorde, aí a pessoa quer... Isso daí é cortina, é fogo, fumaça, cortina de fogo, para vocês tirar os olhos de onde está certo, para colocar os olhos em outro lugar. Isso daí é confusão. Quem faz confusão, Babilônia, quem faz confusão é o diabo, porque Deus é Deus de paz. Quando você lê a Bíblia diz uma coisa, aí vem um dito teólogo e fala outra contrária à Bíblia, é o quê? Ah, para. Os do mundo se revoltarão contra Israel. Está escrito onde? Ezequiel 38, do 8 ao 9, Zacarias 12, do 2 ao 3, Zacarias 14, versículo 2, Apocalipse capítulo 16. Todas as nações do mundo se juntarão para batalhar contra Israel na chamada última grande batalha. Ela se cumprindo, é a guerra do Armagedon. Na sombra mesmo, eu acabei de falar. Muito em breve vai acontecer. Missionário, eu quero aprender a estudar a Bíblia, ter profundidade, vencer o medo de falar em público. Eu fiz um curso que vai te ajudar. Você vai conhecer sua Bíblia de capa a capa, aprender a fazer sermão, vencer o medo de falar em público, na frente de uma câmera. Meu irmão, Deus capacita pessoas para ajudar outras. E nós temos uma equipe trabalhando para te atender, tá? Então é um curso que vai te abençoar. Tem um certificado no final, tá bom? É o que está aparecendo aqui na sua tela, tá? É um aplicativo. Você assiste no computador, no celular, na hora que você quiser. E as aulas são todas ilustradas com imagens para te ajudar, tá bom? É só falar. Bom, irmãos, vou parar por aqui, tá? Só vou dizer uma última ressalva aqui. Como eu disse, eu não posso afirmar que ele é o dito cujo, mas também estou vigilante, né? E como eu disse, ao longo das eras teve várias tipologias de antimessias. A Bíblia diz na carta de João que muitos se fazem anticristo
tanto em concordância com o sistema do anticristo, que aí vira tipologia de anticristo, seja pobre, seja rico, mas tem os governantes mundial que vai aparecer sim. Para mim tá entre ele e o príncipe das Arábias. Ele, eu digo esse que anunciou aqui agora, né? Mas eu não posso bater o martelo. Primeiro a gente tem que ser cauteloso, vigilante, pesquisar, estudar para não trazer engano para as pessoas. Porque tem muitos que já batem o martelo, que nem falaram aí que teve as festas da trombeta dos judeus, que ia ter o arrebatamento da igreja por causa das festas da trombeta. E aí não acontece, aí cai aí descreta, a Bíblia cai em descrédito. Mas aí não é culpa da Bíblia, porque não foi Deus quem falou, foi esse falso profeta que ficou inventando, marcando data da volta do seu Yeshua, que Yeshua nem criador marcou data nenhuma. Falou que ele veio como ladrão de noite. Entendeu? Para nós estarmos vigilantes e esperando o nosso Salvador como se fosse hoje. Paulo já esperava no tempo dele, mais de 2000 anos, a volta do Senhor no tempo dele, irmãos. Então é assim que o cristão de hoje tem que viver, em santidade, esperando a vida do Senhor a qualquer momento. Mesmo que ele não venha agora, mesmo que a gente morra, saia e durma, e ele não venha, mas a gente vai estar com a alma salva. E aí, quando ele voltar e tiver aqueles que estiverem vivos, vão ter o corpo transformado. Entendeu? Então, o cristão não desiste de crer. Ele passa por luta, por tribulações, às vezes dá desânimo de desistir do caminho, que eu também sinto às vezes. Às vezes você fica fraco nas lutas, nas batalhas, porque eu fico também, às vezes, mas eu volto para o Senhor, eu acabo me fortalecendo de volta. Porque o verdadeiro, aquele que é verdadeiro, se eu desviar é porque eu não sou salvo. Entendeu? Porque o verdadeiro não desvia do caminho. Ele tropeça, ele desvia por um tempo, mas ele não permanece desviado. Ele sempre volta como o filho pródigo volta ao pai. Da história do filho pródigo da Bíblia. Entendeu? Então aquele que apostata de vez da fé, ele não volta mais. E ele nunca foi salvo. Entendeu? O verdadeiro salvo, ele não vai desviar. Ele pode tropeçar, ele pode se desanimar, ele pode ficar com vontade de desistir, mas ele não desiste. Entendeu? E mesmo que na grande tribulação, se alguns de nós tiver, o verdadeiro pode ser torturado, pode ser morto, mas ele não nega o nome de Cristo. Agora, se negar é porque não era verdadeiro convertido. Alguns vão fugir, né? Não agora, porque agora ainda vai vir o estabelecimento da falsa paz, ainda tem tempo. Mas quando começar você ver as coisas, você já observar os sinais, como o Yeshua falou para a gente observar os sinais, e ver a desolação no lugar santo, aqueles fujam. A ordem do Senhor é fugir. Uns vão para o interior, outros vão para Israel, vai depender da condição financeira de cada um, se a gente vai ter passagem para determinado lugar ou não, vai depender de vários fatores nessa época aí. E dependendo do tempo que você sair. Muitos já foram pro interior, ó, já vazaram, né? Foram espertos. Juntaram dinheiro e já vazaram. Porque quem tiver aqui, na cidade grande nesse tempo, ou vai aceitar o sistema, ou se não aceitar, não negar a Cristo, vai ser capturado, vai ser torturado, porque eles vão ameaçar e tentar forçar você a aceitar o sistema. Se você não aceitar, eles vão matar as pessoas que não aceitar. Que nem está acontecendo lá na Nigéria, agora voltou o regime totalitário da China, entendeu? Que não pode ter Bíblia, não pode ter nada, você não pode expressar sua fé. Vai espalhar isso para várias nações, esse tipo de regime. E aí, quando chegar aqui, aí vai ser o pega para capar. Aí é onde a fé das pessoas vai ser provada no extremo. Então, eu acho que muita gente está orando para que parta logo desse mundo logo antes que venha esse tempo. Porque vai ser um tempo terrível. Não estou falando isso para assustar ninguém, não, irmãos. Eu estou falando para a gente se manter vigilante e preparado. Porque pode ser que a gente não esteja mais aqui. Mas pode ser que esteja. Eu creio que a gente vai estar, porque não está longe. Isso aqui vai acontecer coisas de até 2030, até se for um pouco antes também, pode acontecer, que eu creio que vai se iniciar a partir de 2026. A minha análise, pelo que eu estou vendo e observando do que está acontecendo ao redor do mundo, da geopolítica e das escatologias, das catástrofes naturais, de tudo que está acontecendo, eu estou observando tudo. Então, para mim,
2026 vai ser o início de tudo. Eles já estão anunciando a paz aí, ó. Então, meu irmão, para acontecer as coisas, ó, é assim, ó, 2 palitos. Então eu creio sim que a gente vai estar aqui, infelizmente, né? Mas se a pessoa se acovardar e for fazer besteira, vai ser pior, porque ninguém pode fazer isso, né? A Bíblia já anuncia que quem fizer, eu não vou falar nem o que é aqui, para o entendedor, minha palavra basta. A pessoa se acovardar e quiser fazer ato aí errado, vai dançar do mesmo jeito. Então, vai ter que ser forte e passar por esse tempo, suportar. Aquele que conseguir fugir, fuja. Quem não conseguir, vai ter que morrer pelo nome do Senhor. Vai fazer. Você vai morrer de qualquer jeito, cedo ou tarde mesmo. Se a pessoa aceitar o sistema do anticristo, é pior. Por quê? Porque tem pessoas que vão aceitar com medo de morrer. E aí vai acontecer o quê? Ou morrer de fome ou da perseguição do anticristo, certo? Aí vai acontecer o que com a pessoa? Você aceita, você nos 3 anos e meio inicial, você vai ter todas as benesses que o sistema da besta pode te oferecer, certo? Acabou os 3 anos e meio, ele vai matar até quem se curvou para ele. Porque eu já falei, o cara é o demônio. Esse anticristo é o demônio. Ele não vai ter piedade nem de quem ficou do lado dele, irmãos. Quem assistiu a novela Apocalipse sabe do que eu estou falando. E a Bíblia também relata isso. Que as pessoas pensam que vai ficar do lado do sistema da besta, vai ser salva, que a besta vai se salvar, vai nessa. A besta vai levar todo mundo pro inferno, rapaz. Vai, ele é o demônio. Tá bom? Eu tô rindo aqui para não chorar. Eu não tô brincando, não. Às vezes é para ficar descontraído o ambiente. Por isso que eu não tô falando com voz alterada, nem fazendo sensacionalismo, porque eu não sou disso. Mas, cara, é um assunto sério. Então, as pessoas que se preparem aí, vigiem, santifiquem a sua vida, que o negócio daqui pra frente vai pegar, irmãos. Tô falando que avisa amigo é. Tá bom? Se inscreva, compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva quem não é inscrito, badale o sininho para receber as próximas notificações. Deus abençoe e até o próximo vídeo.